Dono do seu coração, olá, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos, porque hoje o estudo é maior. Primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia, hoje lemos Daniel capítulo 5 e deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você tenha mais informação sobre esse capítulo. Então leia o capítulo, depois ouça, depois compartilhe com outras pessoas e as estimule também a fazer a leitura da Bíblia. Segundo, você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura, então eu te aconselho a comprar a Bíblia 365, procure o Marnone, converse com ele tem exemplares lá, para que você leia a Bíblia de maneira sistemática. Ela divide a leitura da Bíblia em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios todos os dias. Se você assim o fizer, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. E por último, procure aqui nos canais digitais da igreja os dias que temos estudos. Adeque a sua agenda e venha estudar a Bíblia conosco. Eu vou fazer hoje a leitura de um trecho mais longo. Vou ler Daniel 5, de 10 a 30. E o estudo se chama O Dono do Seu Coração. Diz assim: tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados do meu pai, o rei, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. E será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. Quem queria poupar, poupava. Quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Beltesazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, e esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se dos reinos com a idade de 62 anos. Eu devo esse estudo, a mensagem, terminamos a leitura do texto aqui,
Eu devo esse estudo à mensagem da Igreja de Esperança, especificamente sobre Daniel, Daniel 5, com o pastor Aender Borba. Eu vou deixar o link aqui para que você assista. Aliás, eu aconselho que você ouça todas as mensagens que eles têm postado sobre o livro de Daniel. Eles estão fazendo uma série sobre o livro de Daniel, muito edificante. E o capítulo 5 é um dos muitos dos capítulos conhecidos pelas pessoas por causa da inscrição na parede. Rembrandt chega a pintar um quadro com essa cena da escritura. Então, é um capítulo muito famoso, é um capítulo de referência. E embora nós sejamos apresentarmos Belsazar nele como rei, ele na verdade ele é filho do rei da Babilônia à época. O rei à época se chamava Nabonildo. E provavelmente por sua filiação ele governava alguma província ou era vice-regente da corte, alguma coisa assim. Especificamente aqui nós estamos no final do período de exílio. No capítulo 25 de Jeremias, versículos 8 a 14, o profeta diz que exatamente aos 70 anos seria o período de exílio do povo de Israel. Se você for lá comigo no capítulo 25 de Jeremias, diz assim, versículo 8: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo que falei contra ela, tudo que está escrito nesse livro que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. E pode parecer estranho Jeremias chamar Nabucodonosor de seu servo, mas isso apenas aponta para aquilo que está exposto em Daniel capítulo 5, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus é soberano sobre todos os atos da humanidade, que Deus tem controle sobre todos os atos da humanidade. O que Deus está fazendo em Daniel 5 é dar cabo do reino da Babilônia, como ele havia dito em Jeremias, como ele também profetizou por meio do profeta Isaías, como ele também profetizou por meio do profeta Ezequiel. Entre os capítulos 4 e 5 de Daniel há um período de tempo grande. O ano é 539 a.C. Daniel provavelmente está entre os 70 e 80 anos. E a narrativa ocorre no exato ano em que há a queda do reino babilônico. E é interessante porque entre o capítulo 4 e 5 nós temos aproximadamente 23 anos que se passaram entre o fim do reino de Nabucodonosor, que reconhece a Deus, e depois o período que está exposto em Daniel capítulo 5. E esse jovem especificamente, Belsazar, que aqui está, resolve fazer uma festa, uma celebração. E para a celebração ele dá a ordem para que tragam as taças de ouro e de prata que seu tio-avô Nabucodonosor tinha levado quando entrou e saqueou Jerusalém. Veja, versículo 1 e 2. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e com ele bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo em Jerusalém. Nabucodonosor tinha tirado essas taças do templo em Jerusalém. Nós já vimos que Isaías havia profetizado isso contra o rei Ezequias, quando ele leva os babilônios para conhecer todos os seus tesouros. Ele já havia profetizado isso. Nabucodonosor leva isso. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos esse jovem pegando, resolve fazer uma festa, resolve se embriagar, resolve beber muito vinho. E o que ele faz? Ele pede que todos os utensílios do templo sejam levados para que ele possa beber. A primeira coisa que importa aqui nesse estudo é entender que Belsazar representa a todos nós. Eu chamei o estudo hoje de o dono do seu coração. Belsazar representa o nosso coração desgovernado sem a presença de Deus. Ele é o estereótipo claro de um coração desgovernado, ele é o estereótipo claro do coração humano. Nós somos exatamente dessa forma. Agir com arrogância não é exclusividade de um rei mimado da Babilônia. Isso está longe de ser verdade. Agir com arrogância é o meu dia a dia, é o seu dia a dia, afastados de Cristo. Por isso,
A Bíblia nos exorta sobre lembrança. Deus continuamente dizia ao seu povo para meditar na palavra de dia e de noite. Vai lá no Salmo 1 e você vai ver isso. Para meditar na palavra de dia e de noite e não se assentar na roda dos escarnecedores, porque era necessário um governo do coração dado pelo Senhor e dado pelo Espírito de Deus. E dado que Belsazar tem poder, ele utiliza a sua arrogância para dar uma festa, mostra o seu caráter com essa arrogância e ele pede que os utensílios sejam levados a ele, os utensílios da casa de Deus. Você vai ver isso entre os versículos 3 a 5. Belsazar pega algo sagrado e começa a usar numa festa pagã. Ao pegar o cálice sagrado, ele está utilizando algo que era para o culto ao Senhor em uma festa pagã. E quando ele faz isso, ele provoca a Deus, que se chama de ciumento. A tradução, geralmente, das nossas Bíblias é de zeloso. Você vai lá pegar Êxodo 34, capítulo 14. Mas ciúmes de Deus não é um sentimento de insegurança ou um sentimento de cobiça. A ideia de ciúmes em Deus é que Deus separa coisas para a sua propriedade. Quando ele pega alguma coisa e separa para a sua propriedade, ele santifica essa coisa, ele se apropria dessa coisa. Os utensílios do templo significavam a presença do Eterno no meio dos homens. Deus mandou que Moisés instruísse para a construção do tabernáculo e lá ele mandou que fossem colocados utensílios porque ele, a própria presença dele, estaria ali. Ele controla os elementos do culto como ele orientou. E Belsazar, com toda a sua arrogância, pega esses elementos que foram colocados por Deus como instrução para a presença dele e simplesmente usa numa festa para se embebedar com seus amigos e com as suas mulheres. Essencialmente, Belsazar está desrespeitando algo feito por Deus, está subjugando a Deus. A ideia é pegar os utensílios e falar: eu uso do jeito que eu quero, eu faço da forma que eu quero. E Deus tinha dado instruções muito claras de como esses utensílios tinham que ser usados lá em Êxodo. A arrogância de Belsazar é nítida. Ele, quando ele vê a mão com a inscrição na parede, ele se desespera. E aí o verso 7 diz que ele, aos gritos, manda chamar os seus encantadores. E o versículo 9 diz que como ele não achou ninguém para interpretar, ele fica mais horrorizado. A rainha ouve isso, vai até ele e diz que é um homem sábio. E ela menciona Daniel, que o Espírito dos deuses está nele. Então Belsazar mostra claramente com as suas atitudes quem é o dono do seu coração. O dono do seu coração é ele mesmo, é o seu ego, é o seu orgulho gigantesco. Mas ele encontra com um homem que é Daniel, que mostra onde está o coração dele. Ele não se interessa pelos presentes, veja o versículo 17. Belsazar diz que vai fazer Daniel grande, lhe dar presentes, ele interpretar o sonho não, o significado da mão na parede. E Daniel diz: pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. Pode guardar. Eu não me misturo com isso. Eu tampouco vou deixar de dizer a verdade. Entre os versículos 18 e 20, ele diz a Belsazar a verdade. Ele diz assim: ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem promover, promovia, a quem humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso dos meios dos homens e sua mente ficou como a de um animal. E aí, Daniel vai e diz o que a Belsazar no versículo 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Embora você tenha visto tudo isso, embora você tenha lembrança de tudo isso, Belsazar, você não se humilhou, você não se dobrou. Daniel é um homem que sabe onde está o seu coração. E o seu coração está num temor profundo à presença de Deus. Ao passo que Belsazar é a representação clara da arrogância do nosso coração. A pergunta do estudo hoje é: quem é o dono do nosso coração? O nosso coração tem sido governado por nossas próprias atitudes ou o nosso coração tem sido governado pelo Espírito de Deus? O texto é a antítese de um coração arrogante, que representa todos nós, e o coração dominado pelo Espírito Santo. Veja, Daniel não é santo em si mesmo. Daniel é um homem cheio do Espírito Santo, por isso o seu coração age de forma diferente. Daniel não é um homem preocupado com a sua reputação, nem com o seu próprio destino. Ele apenas se aproxima de Deus em reverência e deixa que o Espírito domine o seu coração.
Belsazar é a antítese disso. Um homem que tem poder nas mãos e esse poder revela seu caráter. Um homem que é arrogante, um homem que é cheio de si mesmo, mas um homem que quando aparece um problema na sua frente, como a mão que ele vê, e ele se assusta, ele se desespera e ele simplesmente não sabe como lidar com a situação. A pergunta é: quem é ou quem tem sido o dono do nosso coração? É para pensar. Deus te abençoe.